o capítulo de número 3 e versículo de número 1, aleluia, e o versículo de número 2, aleluia. Livro de Êxodo, capítulo de número 3. Aleluia. Muito bom revê-lo, os irmãos, as irmãs, nesse lugar muito gostoso. É um dos lugares que eu tenho bastante passado para, pela misericórdia de Deus, trazer uma palavra de Deus. Bastante conhecida essa passagem, e nós vamos ler com todo a atenção e cuidado para nós entendermos a mensagem de Deus. Livro de Êxodo, capítulo de número 3 e versículo de número 1, o qual diz dessa forma: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. O versículo de número 7 e parte A. Versículo de número 7, logo aí adiante, diz assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Amém? Amém. Pode se assentar. Enche aí o pulmão para glorificar a Deus. E glorificar a Deus. Porque, irmãos, quando nós falamos de um culto chamado missões, não podemos dizer e deixar de falar da genuína, a igreja do Senhor. O Senhor que aqui passou, aqui Jesus operou sinais de maravilha, prodígio, libertação, e quando foi necessário, multiplicou os pães. Aleluia. A igreja é aquela que um dia o Senhor disse a Pedro: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Mas o Senhor Jesus Cristo teve um dia que ele se retirou para orar, e ele chamou para si e escolheu os seus apóstolos, ou possamos dizer hoje seus discípulos, seus pastores, ministros, pregadores, pastor Zaqueu, aleluia, obreiros, missionários. Quanto que a misericórdia de Deus alcançou e escolheu para esta obra. Aleluia. A igreja tem marchado na terra, é porque o Senhor Jesus Cristo tem escolhido grandes homens e mulheres para dar continuidade a esta obra tão linda que o Senhor Jesus Cristo, como missionário perfeito, varão, profeta, Deus, ele fez nessa terra. Mas nós lemos um texto aonde que a Bíblia diz que um dia o povo estava preso no Egito. Aquele povo estava sendo escravo do que, irmão? De uma situação financeira. Aquele povo estava sofrendo terríveis aflição. Por isso que a Bíblia diz: a aflição do povo chegou até os olhos de Deus. Quantos livramentos Deus deu para Moisés? Quando nós falamos da história de Moisés, nós não deixamos de lembrar da situação de Moisés quando nasceu. O desejo do rei era que todos fossem mortos, e entre eles Moisés. Mas a obra de Deus, a promessa de Deus na nossa vida, irmãos, ninguém pode impedir. Eu quero dizer em nome de Jesus Cristo: o progresso da igreja, o crescimento da igreja, ninguém pode impedir.
Aleluia. Se estiver havendo alguém que está dando essa honra, que a igreja vai ser impedida, não está pregando o Evangelho de Jesus Cristo. A igreja ela vai caminhar nessa terra até que dia? O dia do arrebatamento. Isso é uma promessa de Deus. Na igreja de Cristo ninguém se toca. A obra de Deus o homem não se mete, tem limite, é limitado. E o povo que Deus fez uma promessa que estava lá no Egito, Deus se lembrou. Se lembrou desse povo, ouviu o seu gemido e a sua aflição. E às vezes nós, chamados de crentes, de evangelho é aquele que evangeliza, às vezes nós achamos, encontramos alguns momentos na vida que chama-se zona de conforto. Às vezes nós fugimos de um lado para o outro, arrumamos algumas desculpas para se afastar daquilo que Deus um dia deu nas nossas mãos, ou prometeu, ou da promessa de Deus. Amém. Moisés, a Bíblia não diz que nenhum profeta foi até ele e diz: eis meu servo, tu vai fugir do Egito, mas um dia vai voltar. Mas que Deus deu muitos livramentos para ele, deu. Amém. E ele foi para um lugar chamado Horebe, o monte. Ele tinha a sua vida em paz. Sabe por quê? Porque ele e o seu sogro era rico. Ele tinha arrumado uma esposa. Os planos dele já tinham acabado lá no Egito. Os planos dele, os planos humanos, mas os planos de Deus não. Deus tinha um plano de visitar o Egito e resgatar o teu povo. A igreja de Cristo não está na terra simplesmente para desfilar num desfile em vias públicas, para ser aplaudidos em grandes plenários políticos, mas a missão da igreja é resgatar almas que estão sendo escravos dos egípcios dessa época. E pragas estão surgindo de um lado para o outro. E um homem ou uma mulher não se atenta a esse advento. Nós estamos vendo os sinais acontecendo, os sinais da volta de Jesus Cristo. Mas nós estamos vendo os sinais do cumprimento da tua palavra, mas também os sinais do cumprimento da igreja dessa terra. Porque quando ele chamou os seus apóstolos, o que ele deu para os seus apóstolos, o que ele lhe entregou? Poder para pregar o evangelho. Qual é o evangelho? Da cura, da libertação, da salvação. O que João Batista disse? Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. Aleluia. Moisés não foi chamado por Deus para dizer assim ao Egito. Escuta aí, irmã, escuta aí, irmã. Que lá você tem que se candidatar e ganhar no lugar de Faraó e libertar o meu povo. Caná, decantarás. Aleluia. Não foi isso que Deus disse a Moisés. Se alia com qualquer coisa aí e vai lá no Egito e tira o meu povo das mãos dos faraó ou do faraó. Aleluia. Moisés simplesmente buscou provas por parte de Deus, e Deus preparou um Arão para ele. Aleluia. A igreja de Cristo, o qual você faz parte deste corpo, é dirigido e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você não precisa de grandes faculdades para ter palavras sábias,
para ser colocado perante os faraós dessa terra, você não precisa ser diplomado, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque outra hora Deus te deu um livramento, outra hora Deus te guardou, livrou do mal, porque Ele tem uma promessa. E esta promessa, aleluia, é com o poder e a autoridade do Espírito Santo de Deus, resgatar almas que agora estão sendo oprimidas. Aleluia. Aleluia. Sabe o que mais assustava o povo lá no Egito? O cascaio, o imposto, os encargos. Os produtos materiais eram tudo de terceiro. Os tais de Faraó trabalhavam com matéria-prima de primeira qualidade. Mas o povo de Deus, o que era? Era produto de terceiro e o imposto era dobrado. Aleluia. Alabate, cantarás. Quantos filhos de crente estão pagando imposto para as drogas, consumindo o salário da mãe, roubando para sustentar vício, escravo? E a igreja de Cristo, que Ele separou para Ele, cheio do Espírito Santo, preocupado em fazer bancadas evangélicas, líderes políticos, que os pastores de ovelha como Moisés, cheio da unção do Espírito Santo de Deus. Quantos casamentos vivem da macumbaria e feitiçaria? Onde entra o álcool, o mantimento, aqui, aonde entra o álcool, isso aqui é tirado. Aonde entra a discórdia, isso aqui é tirado. Sagrado para Deus. Aleluia. Aleluia. Aonde entra o divórcio, uma criança sofre, sujeito a crescer nas mãos dos faraós que estão pela sarjeta, oferecendo de graça, e depois é sofrimento, lágrimas e soluço. Aleluia. Mas Deus escolheu Moisés. Vai lá, Moisés. Aleluia. É você que eu escolhi. É você, irmã, é você, obreiro, é você, pastor. Aleluia. Glória. Que Deus escolheu para pregar a genuína palavra pura, eficaz, palavra de Deus, para salvar almas, resgatar almas que estão padecendo. Não, mas nós vamos falar de Jonas, nós vamos falar de Josué, o herdeiro da caminhada de Moisés. Que guiar o teu povo, só esforça-te e tem bom ânimo. Se você está no caminho, vivendo o centro, atenção, foco que é Cristo, tenha certeza, o mar vai se abrir. Aleluia. E junto com você vai passar almas, outroras estava perdido, mas salva pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia. Quantos missionários, entre eles apóstolo Paulo, homem cheio de sabedoria. Bonito ouvir falar de Paulo, que um dia teve a visita de Ananias, que lançou mão sobre a sua cabeça e aquela escama caiu dos seus olhos, e ouviu a voz de Deus falando assim: agora tu vai padecer por amor à minha palavra. A tua carne pode estar machucada nessa noite, mas a igreja de Cristo está marchando.
A tua carne pode estar cansada, as lutas podem estar cansadas, as perseguições podem existir, mas a igreja está marchando pelo poder do sangue de Jesus. Oh, glória. Almas estão sendo resgatadas pelo louvor que você canta, Glória a Deus. pela oração que você tem orado. Por que Deus disse a Jeremias: clama a mim e eu anunciar-te-ei coisas grandes, filho, que tu não sabes? No meu particular, eu achava que Jeremias sabe tudo, mas Deus fala com ele: fica tranquilo, clama a mim, que eu vou te responder alguma coisa e vou te anunciar coisas grandes, o qual você não sabe. E qual era a situação dele? Talvez você disse para alguém: eu já vi de tudo, eu já passei de tudo, eu já experimentei de tudo. O Espírito de Deus manda dizer: clama a mim, que eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aleluia. Aleluia. Se no teu ouvido não tem chegado o sofrimento do povo, o Espírito Santo de Deus manda dizer: nos ouvidos dele tem chegado. Glórias a Deus. Não foi dito: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei? Isso não é por força, não é por violência. Isso é pela revelação do Espírito Santo de Deus no coração do homem e da mulher, Aleluia. ou do jovem ou do adolescente. A palavra, aleluia, quem prega é o pregador, mas quem dá a interpretação é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, que sabe interpretar a tua igreja, Aleluia. tem visto o caminhar da igreja com seus poucos fiéis, poucos que têm buscado ao Senhor. Irmãos, eu prefiro um culto com 10 pessoas e que os sinais aconteçam, Glória a Deus. que as maravilhas aconteçam, de que um grande movimento com 7.800 pessoas, um barulho que impactou o bairro não sei das quantas, mas terminou tudo aquele barulho. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. O mar pode assustar o homem, mas Jesus tem poder de fazer ele abrir. Aleluia. As ondas fazem barulho, o vento faz barulho, mas o Espírito de Deus é bálsamo para fazer o nosso coração aquietar-se perante Ele e nós caminharmos, aleluia, em direção que o Espírito Santo de Deus tem nos direcionado, aleluia. É verdade. Aleluia, glória a Deus. Conta para alguém. Conta. Procura alguém e fala assim: eu estou orando. Ele vai falar assim: você ore por mim. Ore por mim. Mas conta para Deus o seu sentimento, o seu desejo. Ele vai dizer: aquietai-vos e saberais que eu sou Deus. Aleluia. No tempo certo eu te visitarei, e tu saberás que as minhas mãos estão contigo. Aleluia. Oh, aleluia. O que você fala nas escondidas com Deus, o Espírito de Deus vai revelar a este mundo. O maior de todos, o poderoso, aquele que venceu o mundo, sabe o que ele foi? Rejeitado. A coroa dele não foi de ouro e nem de prata, foi de espinho. Aleluia. Mas ele venceu o mundo, aleluia, e todo o poder lhe foi concedido. E está bem pertinho de você, aleluia, aquilo que você deseja. Aleluia. Está bem pertinho, só insista um pouquinho mais em oração. Glória.
presente. Venha. Venha. Aleluia. Venha. Venha para a consagração, oração e jejum, porque a obra é minha. A glória é minha, a honra é minha. Aleluia. Ele vai te justificar, minha irmã e meu irmão. Palavras, aleluias, ao contrário, que mais machuca o coração do homem ou da mulher, são palavras. O que os olhos veem dificilmente chega no coração, mas uma só palavra faz com que você deite a sua cabeça no travesseiro e diz: para esse Jesus eu não quero mais nada, eu não quero porque ele não está me vendo. Mas com uma só palavra ele visitou a sua vida, o seu coração e resgatou da mão do inimigo. Aleluia. Com os braços abertos, num gesto de humilhação na cruz, aleluia, ele negou-se esse mundo para nos dar a salvação. Esse prazer que nós estamos aqui nessa noite, glorificando e exaltando o nome dele. Glórias ao teu nome para sempre. Aleluia. Aleluia. O Espírito de Deus tem procurado nessa terra, sim, grandes homens e mulheres dele para pregar o seu evangelho, resgatar almas, salvar almas. Mas nós estamos vivendo, irmãos, um tempo difícil, aonde o apóstolo Pedro disse, e também Jesus disse, falsos profetas, homens amantes de si mesmo, mentirosos. Mas ele não disse isso que seria e que iria acontecer nos carnavais dessa vida, nas boates dessa noite, que estão abertas pelas beiras vias das rodovias, mas são homens vestidos de ovelhas que são devoradores de almas, que prega aquilo que Jesus nunca ensinou. Aleluia. Ensina aquilo que Jesus um dia disse para os seus discípulos: ide e ensinai tudo aquilo que eu vos mando, falando aquilo que Jesus nunca mandou, anunciando primeiramente o reino dessa terra, e depois as demais coisas que esta terra pode nos trazer um regozijo para nós, mas não anuncia o reino dos céus que está por vir, a justiça dos céus que também está por vir, que vai te justificar. Justificar esse louvor que você louva com todo o teu coração e toda a alma, a oração que você clama com o seu coração deleitado. Ei, ele está ouvindo, alabaça, ele canta. Só ele tem esta resposta para esse clamor, porque só ele ouviu o clamor, o gemido do teu povo lá no Egito. Aleluia. Aleluia. Para que aquele povo fosse resgatado, ele chamou Moisés e Arão. E para tudo isso que nós estamos vendo, irmãos, todo mundo fica falando: nossa, mas olha o que está acontecendo, meu Deus, Deus vai se irar. Se Deus vai se irar com alguém, irmão, é comigo, porque eu conheço a verdade, eu tenho que anunciar a verdade. O mundo é como os mortos, deixe os mortos cuidar de seus mortos ou enterrar os seus mortos, mas os crentes vão viver em Cristo Jesus e anunciar a vinda, e a vinda de Jesus Cristo, anunciar o reino e a justiça de Jesus Cristo. Aleluia. Não aceito isso. Olha, aconteceu um negócio lá hoje. Olha, a ira de Deus. Irmão, os olhos de Deus estão sobre a tua igreja. Se Deus está movendo nos céus hoje, é para a sua igreja. É para você que está orando, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor está zelando da tua igreja e do teu povo que está caminhando. Não vai faltar azeite, aleluia, neste vaso.
Ele manda Kélia, revelação de Deus. O mundo tentou aí, trincar o vaso, para que o azeite vazasse. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo: eu fecho as brechas, eu curo ferida, não só da carne, como da alma. E o azeite vai voltar a se transportar, que é o Santo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Outra hora que era lágrimas e choro, soluço, de angústia, Ele vai transformar em alegria. Porque isso foi a promessa que Ele fez para o teu povo, aleluia, que estava no Egito. O júbilo da alegria, para você, irmão e irmão, será o júbilo da alegria, da conquista, do gozo, do prazer. O que os teus olhos nunca viram, as tuas mãos não palparam, os teus lábios não pediram, não entrou na sua mente, não nasceu no teu coração, é que o Espírito de Deus está dizendo: Ele tem preparado para você, aleluia. Se um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, ei, esse dia pode ser já. Esta hora pode ser agora, num piscar de olho, que Deus está te visitando, aleluia. O teu coração que está escondido, dos olhos do homem, os teus pensamentos, o homem não alcança, aleluia. Mas Ele escuta, Ele vê, Ele enxerga teus pensamentos, Ele enxerga o teu clamor, Ele sabe que na tua mente, muitas das vezes você enfrenta um deserto, mas Ele fala: não vai faltar fonte de água viva, porque Ele te conhece. A psicologia não te conhece, a ciência não te conhece. Aleluia. Os reis dessa terra não te conhecem, o obreiro não te conhece, o vizinho não te conhece, o fofoqueiro não te conhece, o cobrador de imposto não te conhece, o governo do estado não te conhece. Mas o Espírito de Deus te conhece. Ele é que te sonda os teus pensamentos, sabe aonde está a dor que você não conta para ninguém. Ele sabe aonde não tem a solução. Esse é o Deus de José, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Elias, o Deus que tem poder sobre os Acabes da última hora e dos últimos tempos, que tem tentado governar as igrejas. Ele conhece os Acabes, ele sonda os corações de Jezabel, ele conhece Ezequiel, ele sabe quem é Davi, ele sabe por onde chega o Golias. Ele conhece, aleluia, o teu louvor. Ele disse: com o mundo está o ódio, a falsidade, mas comigo está a vida, comigo está o poder, poder sobre os corações de Faraó, poder sobre todas as coisas foi me dado. Ainda que o tempo passa, ainda que o mundo tenta apagar a tua história, eu ainda estou começando a escrever uma nova história
história na tua vida, Labai. O tempo não apaga, a mentira não apaga, a traição não apaga, falso testemunho não apaga, porque eu sou Deus que escrevi com meu sangue que foi derramado lá na cruz. Aleluia. Aleluia. Quem há de resistir o poder daquele que tem poder de mandar a praga, fazer cessar a praga? Quem pode ir com ele? Qual homem poderá se levantar contra ele? Aleluia. Ou contra a igreja dele? Contra a irmã do ciclo de oração? Contra a irmã do joelho esfolado? Contra o joelho que chora e busca? Eu quero dizer onde que está o faraó para isso? Aonde estamos a cabo para barrar a igreja de Cristo? É Deus. Aleluia. Glória ao teu nome. Quem pode com a unção de Deus que está na tua vida? Quem vai embaraçar o teu caminho se foi Deus que preparou? Aleluia. Quem vai ser o impedimento no meio desse labirinto que o Senhor tem sido lâmpada para os seus pés? Lá que cantarás. É só agitar, é só esperar. Aleluia. Espera. O tempo do Senhor está chegando. Tem um tempo para Deus na sua vida. É um particular de você e Ele. O tempo dele ninguém impede. Não impede. Circunstância não impede. Não. Palavra de desânimo não impede. Leis federais, municipais não impede, estaduais não impede os planos de Deus. Jesus Cristo não mente, não falha, Ele é perfeito, Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Ninguém vai fechar a tua boca, irmã. Ninguém vai fechar a tua boca, obreiro. Porque o Espírito de Deus está te preparando para os seus lábios sair palavras de restauração e salvação e libertação. E da tua boca sai palavras poderosas como uma espada. Aleluia. O pilar da sabedoria, um deles é a paciência. E depois a coragem de falar. Lamanda lava sério. Glórias a Deus. Aleluia. Além de cantarás. Tenha um pouquinho de paciência nas afrontas. Só um pouquinho, não é fácil. Porque o inimigo tem hora que dá vontade de enfrentar ele com o braço. Eu resolvo, eu posso, eu tenho. Mas com o Espírito de Deus é com a palavra. No tempo certo sairá a palavra da tua boca. Aleluia. Que será uma espada que vai receber. Que a palavra vai até o coração do homem. Lavanda, lava sua. E canta, rebené, lava sua. Glória. Aleluia. Posso orar? Vamos se colocar em pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus é fiel. Aleluia. Deus é